Introdução. Há momentos na vida em que o ar parece um pouco mais pesado, em que algo sutil muda sob a superfície e você não consegue definir exatamente o que. Nos relacionamentos, esses momentos costumam chegar silenciosamente, sem alarme, sem drama, apenas uma leve sensação de que o ritmo que vocês compartilhavam já não está perfeitamente sincronizado. O estoicismo nos ensina a não entrar em pânico com esses sentimentos, mas a observá-los com calma curiosidade, a compreendê-los sem deixar que perturbem nossa paz e a permitir que a clareza se revele em seu próprio tempo. Este vídeo não trata de suspeita ou medo. Trata-se de consciência, o tipo de consciência que ajuda você a se manter firme em si mesmo quando as águas ao seu redor parecem um pouco turbulentas. Estamos explorando os sinais sutis que podem surgir quando um parceiro está se afastando, não para acusar, mas para compreender. Cada sinal é um sussurro, não um veredicto, um incentivo à reflexão, não um chamado à confrontação. Os estoicos frequentemente falavam do valor de ver as coisas como elas são, sem exageros, sem evasivas. Nesse mesmo espírito, esta introdução convida você a um espaço onde poderá examinar seu relacionamento com honestidade serena. Não através das lentes do pânico ou da hipervigilância, mas através da observação constante, uma abordagem que preserva sua dignidade e protege seu coração. Você pode achar que alguns sinais lhe parecem familiares, outros podem simplesmente aprofundar sua compreensão do comportamento humano. De qualquer forma, esta jornada não se trata tanto de flagrar alguém em um ato ilícito, mas sim de reconhecer as mudanças que importam, mudanças na conexão, na presença, na disponibilidade emocional. Essas são coisas que valem a pena observar, porque contam histórias muito antes das palavras. Ao final desta exploração, você poderá descobrir que a verdade que busca, seja ela qual for, vem se revelando silenciosamente há algum tempo. E, como nos lembram os estoicos, a paz não vem do controle sobre os outros, mas de enxergar com clareza, agir com sabedoria e permanecer firme em si mesmo. Vamos começar. Primeira, mudanças na presença. Em qualquer relacionamento próximo, a presença é uma forma silenciosa de intimidade. Nem sempre se trata de palavras ou grandes gestos, mas da maneira como alguém ocupa um espaço compartilhado. O quão atento está, como sua mente parece estar em sintonia com a sua nos ritmos comuns da vida. Uma pequena e sutil mudança pode dizer muito. Talvez seu parceiro não se demore mais na conversa como antes, ou seu olhar se desvie para outro lugar quando você fala. Essas não são acusações, apenas observações, um convite para notar sem julgamento. Imagine um casal que compartilhava manhãs tranquilas tomando café, trocando ideias sem pressa. Com o tempo, um dos dois começa a chegar mais tarde, distraído, mais absorto em tarefas ou dispositivos eletrônicos. Não se trata de um colapso repentino do afeto, mas de um afastamento gradual, uma mudança na presença que pode ser quase imperceptível. Uma mente estoica encara isso com curiosidade serena, reconhecendo que a mudança é inevitável em todas as coisas. O objetivo não é controlar ou condenar, mas observar o fluxo da vida e responder com virtude, paciência, clareza e autocontrole. A presença está intimamente ligada à disciplina da atenção. Não podemos controlar a mente de outra pessoa, mas podemos controlar a nossa. Quando percebemos uma mudança, cultivamos a resiliência ao compreender que a tranquilidade não depende da constante aprovação alheia. A aceitação nos permite reconhecer essas mudanças sem deixar que o desejo ou o medo ditem nosso estado interior. Essa consciência, aliada à reflexão silenciosa, oferece liberdade. Ela promove a harmonia interior, mesmo quando os padrões externos se alteram sutilmente. Na prática, perceber uma mudança na presença pode levar a pequenas e delicadas perguntas ou a momentos compartilhados de reflexão, abordados sem insistência ou expectativa. É uma prática de alinhamento com a virtude, em vez de apego ao resultado. Com o tempo, essa consciência cultiva uma compreensão mais profunda,
não apenas do seu parceiro, mas também da sua própria mente, da sua própria capacidade de paciência e da natureza do fluxo e refluxo do relacionamento. Dessa forma, até mesmo ausências sutis se tornam mestras de disciplina, aceitação e do valor duradouro da observação serena. Segunda, conversas cautelosas. Nos relacionamentos, as palavras são pontes. Quando alguém fala abertamente, compartilha uma parte de sua vida interior, criando conexão por meio da honestidade e da presença. Conversas cautelosas são mudanças sutis nessas trocas. Não se trata de um parceiro estar sendo abertamente enganador, mas sim de começar a reter pequenas partes de si mesmo, detalhes, pensamentos ou sentimentos que antes fluíam livremente. O estoicismo nos convida a perceber isso sem julgamento imediato, observando, em vez disso, a mudança silenciosa no tom ou no conteúdo com atenção serena. Imagine um parceiro que antes descrevia seu dia em detalhes, do mundano ao significativo. Com o tempo, suas respostas se tornam mais curtas, suas explicações mais cautelosas, como se estivesse filtrando mais do que antes. Ele pode até falar, mas uma barreira sutil se forma, uma distância cautelosa que não é ruidosa, mas inconfundível para um observador atento. Nesses momentos, a mente estoica pratica o desapego, reconhecendo que o controle sobre a fala alheia é impossível. Nossa tarefa é manter a virtude em nossas próprias respostas, acolher a cautela com paciência e reflexão ponderada, em vez de suspeita ou raiva. Conversas cautelosas muitas vezes refletem mudanças de prioridades ou conflitos internos. Observá-las com tranquilidade nos permite cultivar a compreensão em vez da tensão. A aceitação torna-se essencial. As pessoas mudam e os relacionamentos evoluem. Ao notarmos esses ajustes sutis na comunicação, fortalecemos a resiliência e desenvolvemos harmonia em nosso próprio estado interior, em vez de dependermos exclusivamente da abertura do outro para nos sentirmos confortáveis. Essa consciência pode guiar uma investigação gentil ou a criação de espaço para o diálogo. Pode-se refletir com calma sobre o que provoca a mudança, oferecendo presença sem pressionar, curiosidade sem insistência. Ao fazê-lo, honramos a virtude da paciência e a disciplina do engajamento ponderado, reconhecendo que a verdadeira tranquilidade surge do alinhamento com nossos próprios princípios e não da previsibilidade das palavras alheias. A cautela, observada dessa forma, torna-se não uma ameaça, mas uma oportunidade, um espelho para examinar nossos próprios desejos, apegos e a força silenciosa de uma presença duradoura. Terceira distância emocional. O distanciamento emocional muitas vezes chega silenciosamente, quase imperceptivelmente, como uma lenta deriva na maré. Não se trata de discussões acaloradas ou conflitos óbvios, mas do declínio sutil no afeto compartilhado, na atenção ou na disponibilidade emocional. O estoico observa isso sem pânico ou ressentimento, reconhecendo que a mudança é uma parte natural da vida. As pessoas evoluem, os sentimentos mudam e o apego sem discernimento pode perturbar a tranquilidade interior. A virtude nos convida a perceber essas mudanças com clareza e serenidade. O distanciamento emocional não é necessariamente uma traição, mas um sinal para a reflexão. Ele nos ensina o valor do desapego, lembrando-nos de que nossa paz deve residir em nosso interior e não na constante afirmação de outra pessoa. A disciplina na atenção nos permite discernir o que está sob nosso controle. Nossa resposta, nossa compreensão, nossa contínua sintonia com a razão e o que não está, as escolhas e a vida interior do outro. A aceitação é uma companheira silenciosa aqui. Ao reconhecermos que os relacionamentos têm seus altos e baixos, evitamos sofrimento desnecessário e cultivamos resiliência. Observar a distância emocional com serenidade abre espaço para um engajamento ponderado, em vez de medo reativo. Podemos acolher o outro com uma presença gentil, oferecer compaixão e manter a harmonia em nosso próprio coração. O distanciamento emocional também nos convida à reflexão sobre nossos próprios desejos e apegos. O estoicismo ensina que a liberdade reside em compreender o que realmente precisamos,
em vez do que simplesmente desejamos manter. Ao abraçarmos essa consciência, cultivamos um espaço interior intocado pela sutil retirada do afeto. Dessa forma, preservamos a tranquilidade, defendemos a virtude e mantemos a integridade do nosso caráter, independentemente das mudanças que ocorrem ao nosso redor. Por meio da observação serena, o estoico vê o distanciamento emocional como um ensinamento, um estímulo para fortalecer a autodisciplina, aprofundar o autoconhecimento e abordar os relacionamentos com expectativas equilibradas e razão constante. Nesse sentido, até mesmo a divagação silenciosa se torna uma lição de liberdade, harmonia e presença duradoura. 4. Rotinas alteradas. As rotinas são a arquitetura silenciosa da vida cotidiana. Elas moldam o ritmo de um relacionamento sem exigir atenção. Quando essas rotinas mudam sutilmente, isso pode chamar nossa atenção, não como prova de algo errado, mas como uma oportunidade de observar a natureza humana com clareza e calma. As pessoas mudam, suas prioridades oscilam, às vezes de maneiras que se propagam por padrões compartilhados. Um atraso, um hábito esquecido ou uma leve ausência nas atividades comuns não são um veredito, apenas um sinal que merece reflexão. O estoicismo nos ensina a encarar essas mudanças com uma mente ancorada na razão e na tranquilidade. Em vez de reagirmos com impaciência ou ansiedade, podemos ver as rotinas alteradas como reflexos da impermanência da vida. A disciplina na observação nos permite discernir padrões com calma, percebendo o que é consistente e o que evoluiu sem atribuir culpa. Nessa prática, nossa consciência se torna uma ferramenta de compreensão, não de julgamento. O comportamento humano é frequentemente influenciado por pressões invisíveis, desejos voláteis ou fardos pessoais. Reconhecer isso nos permite cultivar a aceitação e a resiliência. Não precisamos controlar os hábitos alheios para manter a harmonia. Mantemos nossa própria ordem interior respondendo com virtude, gentileza, paciência e reflexão ponderada. Rotinas alteradas também oferecem uma lição interior. Elas nos convidam a examinar o apego, o quanto dependemos de padrões externos para nossa paz. A clareza estoica nos lembra que nosso senso de equilíbrio é nutrido pela disciplina, pelo cultivo da razão e pelo alinhamento de nossas expectativas com a realidade em vez do desejo. Ao observarmos com serenidade as mudanças nos ritmos compartilhados, despertamos a compreensão, fortalecemos nossa liberdade interior e cultivamos a harmonia dentro de nós. Mesmo pequenos desvios se tornam mestres, guiando-nos rumo à tranquilidade, ao desapego e à prática constante da virtude. Dessa forma, as rotinas alteradas não são ameaças nem acusações. São lembretes gentis do fluxo da vida e da força silenciosa encontrada na presença atenta. Quinta tensão não verbalizada. A tensão muitas vezes se manifesta no silêncio e não em palavras. É a sutil sensação de peso que paira no ar, a hesitação discreta nos olhares trocados ou a pausa silenciosa entre as frases. O estoicismo nos encoraja a observar esses momentos com atenção serena, não como evidência de falha, mas como oportunidades para compreender os ritmos naturais da conexão humana. A consciência, em vez da reação, nos permite permanecer ancorados na tranquilidade, mesmo quando a atmosfera se altera. A tensão não verbalizada raramente é uma erupção repentina. Ela emerge gradualmente à medida que desejos, frustrações ou desalinhamentos se instalam sob a superfície. Observá-la sem julgamento exige disciplina, a disposição de permanecer presente sem se deixar levar por narrativas imaginadas. Ao fazê-lo, cultivamos a resiliência, a capacidade de manter a harmonia interior independentemente das sutilezas externas. Essa tensão convida à reflexão. O pensamento estoico ensina que nossa paz depende de nossas respostas, não do comportamento dos outros. Ao reconhecermos a presença de uma tensão silenciosa, podemos examinar nossas próprias reações e expectativas, compreendendo quais elementos estão sob nosso controle e quais não. O desapego, aqui, não é frieza,
é clareza. É a capacidade de se envolver de forma ponderada em vez de reagir impulsivamente, de encarar a situação com virtude, em vez de desejo ou medo. A tensão não verbalizada também serve como uma mestra de paciência e empatia. Ela nos convida a considerar as correntes ocultas que influenciam o comportamento do outro e a responder com gentileza e atenção plena, em vez de julgamento imediato. Ao adotarmos essa perspectiva, cultivamos a harmonia tanto na mente quanto no coração, preservando a liberdade interior e, ao mesmo tempo, honrando o espaço relacional que compartilhamos. Ao reconhecer com serenidade a tensão não verbalizada, o estoico não enxerga ameaça, mas sim discernimento. Cada pausa e hesitação se torna um guia silencioso, lembrando-nos do valor do autocontrole, da observação atenta e da força duradoura da tranquilidade, mesmo em momentos de sutil inquietação. 6. Sombras digitais. No mundo moderno, grande parte da nossa interação ocorre por meio de telas e dispositivos, deixando rastros que refletem hábitos em vez de intenções. O estoicismo nos convida a ver esses rastros, textos não lidos, padrões de atividade, mudanças sutis no engajamento online, não como prova de culpa, mas como sinais silenciosos que merecem ser observados. São lembretes de que a vida flui tanto visivelmente quanto em seu interior, e nossa tarefa é perceber sem apego, ver sem julgamento. As sombras digitais são neutras, elas só adquirem significado através da nossa interpretação. Uma resposta tardia ou uma presença online alterada podem ter diversas causas: cansaço, distração, mudança de prioridades ou reflexão pessoal. A abordagem estoica consiste em focar no que está sob nosso controle, nossa atenção, nossas respostas e nossa própria tranquilidade. A curiosidade, temperada pela disciplina, permite-nos manter a harmonia interior, evitando a armadilha da obsessão ou do desejo desnecessário por certezas. Esses sinais sutis podem despertar a autorreflexão. Podemos nos perguntar: quão dependente sou da confirmação externa? O quanto minha paz depende do comportamento online de outra pessoa? Por meio da reflexão ponderada, cultivamos resiliência e liberdade, reconhecendo que nosso bem-estar se baseia na virtude e na clareza, e não em padrões externos. Observar sombras digitais com calma e atenção plena também ensina paciência e empatia. Lembra-nos que outros vivem vidas interiores às quais não temos acesso pleno e que o respeito pela sua autonomia é, em si, um exercício de disciplina. A tranquilidade não surge do controle ou da interpretação obsessiva desses sinais, mas da aceitação dos limites do conhecimento, mantendo-se atento, virtuoso e com os pés no chão. Dessa forma, os vestígios modernos da vida cotidiana tornam-se mestres sutis, guiando-nos rumo à força interior, à reflexão e à serenidade. As sombras digitais não são ameaças, são oportunidades para praticar a clareza, o desapego e a arte silenciosa e duradoura da observação. Sétimo, inconsistências nas palavras. As palavras são os instrumentos pelos quais compartilhamos nossa vida interior, mas nem sempre são reflexos perfeitos da verdade. Inconsistências, pequenas contradições, mudanças de tom ou sutis desalinhamentos entre o que é dito e o que é sentido podem surgir naturalmente em qualquer relacionamento humano. O estoico observa essas inconsistências não como acusações, mas como convites sutis à prática da clareza, da paciência e da reflexão. A fala humana é moldada por muitas forças: pensamentos fugazes, memórias incompletas, reflexões íntimas e desejos não expressos. Reconhecer inconsistências com serenidade nos permite distinguir entre desalinhamentos triviais e padrões que podem ter significado. Esse discernimento está enraizado na razão e na disciplina, não nas reações impulsivas de suspeita ou medo. Ao nos concentrarmos em nossa própria compreensão e resposta, mantemos a harmonia interior mesmo quando os sinais externos não estão perfeitamente alinhados.
As inconsistências também oferecem uma oportunidade para examinar o apego. O estoicismo nos lembra que nossa tranquilidade não depende da perfeição de outra pessoa, mas sim do nosso alinhamento com a virtude e a razão. Perceber pequenas contradições sem apego ou julgamento fortalece nossa resiliência, incentivando a libertação de preocupações desnecessárias ou do desejo por certezas. Além disso, esses momentos convidam à reflexão ponderada e à empatia. As palavras podem divergir por razões que não percebemos imediatamente, e abordá-las com curiosidade serena honra tanto a nós mesmos quanto ao outro. Ao fazê-lo, cultivamos a paciência, uma presença gentil e a capacidade de responder com atenção, em vez de reagir impulsivamente. Ao observar inconsistências com atenção serena, o estoico pratica a arte do discernimento, enxergando com clareza, compreendendo o contexto e permanecendo ancorado na razão. Essa atenção torna-se um espelho, revelando nossa própria capacidade de tolerância, clareza e observação disciplinada, e nos lembrando que a verdadeira harmonia reside na mente que permanece firme, compassiva e livre. Oitavo, evitar a vulnerabilidade. A vulnerabilidade é a linguagem silenciosa da confiança e da conexão. Quando alguém começa a reter sua abertura, evitando compartilhar sentimentos, hesitando em falar sobre incertezas ou se afastando de conversas honestas, isso pode sinalizar uma mudança sutil no clima do relacionamento. O estoico observa isso com um distanciamento sereno, reconhecendo que a escolha de se retrair é deles, e nossa tarefa é manter a tranquilidade interior. Evitar a vulnerabilidade raramente significa traição. Muitas vezes, reflete o desejo humano natural por privacidade, o medo do desconforto ou a necessidade de se proteger. Ao percebermos isso sem julgamento, cultivamos a paciência e a compreensão, ancorando nosso próprio senso de virtude e harmonia. A resiliência não surge do controle sobre a disposição do outro em compartilhar, mas da disciplina de permanecer sereno e ponderado na resposta. Essa consciência nos incentiva a refletir sobre nossos próprios apegos e expectativas. O estoicismo nos lembra que nossa paz interior não deve depender da abertura dos outros, mas sim de nossa clareza, razão e prática constante da virtude. Sob essa perspectiva, até mesmo a reserva de um parceiro se torna uma mestra gentil, estimulando maior autoconhecimento, empatia e o cultivo de uma presença constante. Por meio da observação serena, aprendemos a responder com equilíbrio em vez de reagir impulsivamente, preservando a liberdade de pensamento e, ao mesmo tempo, oferecendo espaço para a conexão. Evitar a vulnerabilidade, quando abordado com razão e compaixão, torna-se um convite para aprofundar nossa compreensão do comportamento humano e para exercitar a força duradoura da tranquilidade. Nona, alterações de priorização. O foco humano muda naturalmente ao longo do tempo, à medida que as responsabilidades, os desejos e a atenção se ajustam aos ritmos da vida. Quando as prioridades de um parceiro mudam sutilmente, pequenas realocações de tempo, energia ou envolvimento, isso pode sinalizar uma evolução no relacionamento. O estoicismo nos convida a observar essas mudanças sem alarme, encarando-as como fatos neutros em vez de julgamentos. Essas mudanças raramente são drásticas. Elas aparecem silenciosamente em pequenas decisões ou alterações de compromissos. Observá-las com calma cultiva clareza e disciplina, permitindo-nos distinguir entre o que está sob nosso controle, nossa resposta, nossas ações, nosso estado interior, e o que não está, as escolhas e inclinações de outra pessoa. Aceitação e desapego são fundamentais aqui. Ao reconhecermos que as prioridades naturalmente oscilam, preservamos nossa tranquilidade, mantemos a resiliência e preservamos a harmonia de nossa vida interior.
A reflexão estoica transforma essas observações em oportunidades de autoconhecimento, questionando o quanto dependemos da aprovação externa e o quanto podemos fundamentar nossa paz na virtude e na razão. Ao percebermos as mudanças de prioridade com atenção gentil, exercitamos a paciência, a compaixão e o envolvimento ponderado. Essas observações silenciosas tornam-se guias, ensinando-nos liberdade, harmonia e o poder duradouro da clareza racional, mesmo em meio à mudança. Décima, reflexão interior. A clareza mais profunda em qualquer relacionamento muitas vezes surge não da observação do outro, mas da introspecção. O estoicismo ensina que nossa paz, nossa virtude e nossa liberdade estão ancoradas na mente que se examina com honestidade e serenidade. A reflexão interior é a prática gentil de perceber nossos próprios desejos, apegos e reações, sem tirar conclusões precipitadas sobre as ações alheias. É aqui, na contemplação silenciosa, que a compreensão se aprofunda e a tranquilidade é restaurada. Quando mudanças sutis surgem, alterações na presença, cautela, distanciamento emocional ou prioridades alteradas, o estoico não busca respostas imediatas ou provas externas. Em vez disso, esses sinais se tornam estímulos para o autoexame. Como essas mudanças afetam seu próprio coração? Elas despertam desejo, ansiedade ou apego. A reflexão permite observar esses movimentos sem julgamento, cultivando resiliência e disciplina. Nessa prática, surge a liberdade, liberdade da reação impulsiva, liberdade da dependência do comportamento alheio e liberdade para escolher a clareza em vez da suposição. A reflexão interior também nutre a compaixão. Ao nos voltarmos primeiro para dentro, cultivamos a paciência para acolher o outro com compreensão, em vez de acusação. Reconhecemos a impermanência do comportamento humano, o fluxo e refluxo das conexões e a evolução natural dos relacionamentos. Ao fazê-lo, fortalecemos a harmonia dentro de nós mesmos, criando uma base a partir da qual qualquer interação, seja uma tensão passageira ou uma conexão renovada, pode ser abordada com virtude e razão ponderada. Em última análise, a prática da reflexão interior nos lembra que um coração ancorado na clareza não se abala facilmente. Revela que as verdades que buscamos muitas vezes se refletem em nossa própria mente e caráter. Ao observarmos, aceitarmos e compreendermos a nós mesmos em primeiro lugar, cultivamos uma sabedoria serena que ilumina todas as dinâmicas relacionais, preservando a tranquilidade e nos guiando rumo a uma liberdade duradoura. Conclusão: a verdadeira clareza nos relacionamentos não vem de observar ou testar os outros. Ela vem do domínio de si mesmo. Uma verdade estoica controversa é esta: às vezes, o amor ou a atenção que buscamos em outra pessoa é um reflexo da disciplina que ainda precisamos cultivar dentro de nós. Observando com calma, praticando a virtude e nos voltando para o nosso interior, encontramos a liberdade e a resiliência que nenhuma validação externa pode proporcionar. Convido você a refletir sobre essas ideias e compartilhar suas próprias experiências nos comentários. Gostaria muito de ler seus pensamentos, conectar-me com você e explorar como os princípios estoicos moldaram sua compreensão do amor e da presença.